Entenda que você não vai ser ministrado, você já está sendo ministrado. Então, entre em sintonia, não deixe que nada roube a tua atenção nessa hora. Mantenha teu espírito aceso para aquilo que Deus ainda vai falar com você e vai fazer em você. Esteja disponível para aceitar aquilo que o Espírito vai te conduzir, em nome de Jesus. Queridos, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, por gentileza, você pode nessa hora depositar a tua devoção ao Senhor. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. E ao final, eu quero trazer algumas coisas que nós, através da liderança do MGC como um todo e através da liderança local, nós estamos em movimento. Estamos num profundo movimento nesse ministério. E movimento significa que você não vai conseguir ficar o quê? E andar às vezes cansa, né? Então emagreça, faça musculação, ativa aí teu corpo, movimento, porque Deus está nos movendo. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus 25. Eu queria não. Eu quero. Te convido a abrir sua Bíblia. Em Mateus 25. Eu estava ensinando os líderes a fazer pregação. E eu desaprendia. Olha a minha como é que ficou. Fui tentar fazer de fora daquilo que eu estou acostumado. Ficou uma loucura. É melhor voltar para o meu método minimalista. Mateus 25. Eu queria contextualizar primeiro 24 e 25, para que nós pudéssemos adentrar numa palavra muito séria no dia de hoje. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos muito decisivos, são tempos muito profundos. Eu não sei você, mas se não estiver assim, eu te oriento a que você busque o Senhor nesse sentido, mas a realidade do Espírito, a realidade dos céus na terra para mim hoje, ela é muito cabal. Ela é muito vívida, ela é muito real. Se eu fosse buscar assim, quando eu comecei o meu ministério, eu ainda pregava coisas na palavra de Deus que ainda iriam acontecer. Eu pregava coisas na palavra de Deus que era cultural, era histórico e profético. É interessante que hoje a palavra continua histórica, cultural, mas o profético em muitas das partes daquilo que eu falava lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje eu estou vivendo. O que significa isso? Que os céus estão alinhados com o quê? Com a terra. Isso também mostra para mim que eu preciso ir para a oração de Jesus e entender, assim na terra como, eu preciso entrar nesse como. Porque eu só vou conseguir viver o que Deus tem para manifestar nesse tempo se eu acessar os céus. Se eu acessar, se o meu espírito acessar o Espírito de Deus que está dentro de mim. Se a minha vida de santidade, de busca, oração, jejum, palavra, ela está acessando, está alimentando o meu espírito para que o meu espírito acesse o Espírito de Deus. E ele venha e me revele, transfira os céus para mim na terra. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso porque nós consideramos que nós somos humanos. Eia, você é humano sim, mas você foi feito de uma forma assombrosa, que é Deus colocar dentro de você, é trazer você humano, mas soprar dentro de você um espírito.
Você sim tem alma, sentimentos e emoções. Há um coração que pulsa aí, há colesterol, triglicérides, ácido úrico, há tudo isso dentro de você. Mas há também um espírito que veio do próprio céus e foi colocado dentro de você por um sopro do próprio Deus, para que os céus possam manifestar no ser humano tudo aquilo que os céus têm para manifestar na terra. Cara, se você já entender isso aqui, ó, acabou. Você vai entender o que é ter vida com Deus. É ser humano sim, é estar em Itabuna sim, na Bahia, Brasil. E os confins da terra, mas sendo testemunha do que os céus pode fazer aqui. Do que Deus faz em mim, através de mim, e vai atingir a você. Porque nada do que Deus fez em nós é para nós. É por causa do... E eu entendo que nós estamos meio que perdidos num volume de informações, seja no mundo, por quê? Porque a internet, um celular, um equipamentozinho desse mudou o mundo. Cara, que informação que você não tem? Se tu pegar aí, apertar seu Google e falar assim, quem é o Williams Carlos de Souza França Pereira? Vai aparecer meu currículo para você. Vai aparecer minha foto para você. Da mesma sorte que assim, se a gente for pegar a Bíblia hoje, nós também temos muitas informações teológicas, históricas, antropológicas, mostrando a verdade. Mas o que Deus nos deixou palpável? Que a gente pode pegar e ver. Amém? É a palavra. Você pode ser tocado pelo Espírito, mas você toca no Espírito só em profunda comunhão com Ele. Você pode ver a manifestação do Espírito, mas você pode vê-lo. Mas a palavra você pode ver e pode. Olha que interessante. E eu nem ia pregar sobre isso, mas vamos lá. Estou fora eu volto para o meu contexto. Se você pegar o budismo, tem lá o Buda, falou um monte de coisa bonita, mas morreu. Ficou o que dele? O ensino. Você pegar Allan Kardec, falou um monte de coisa lá, morreu. Ficou o que dele? O ensino. Ficou algum espírito dele em nós? Ficou algum espírito de Buda em nós? Ficou algum espírito de Mamon em nós? De Maomé? Mamon não, Maomé? Deixou lá o Corão, mas ficou algum espírito de Maomé aqui? Mas o nosso Deus, Ele nos permite tocar Ele, porque a palavra é Ele, e Ele é a palavra em nós. E é isso que faz Cristo, Filho e Senhor de tudo. É isso que faz Ele habitar em nós, tornar-nos casa de Deus. Será que você considera as suas duas vertentes, sendo que a vertente espiritual é maior do que a vertente humana, e é ela que vai te governar? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus nunca vai roubar a tua humanidade. Deus não vai deixar que a gente fique ignorante. Pelo contrário, por falta de conhecimento, meu povo padece. Mas eu preciso viver uma vida profética. E a vida profética é só isso. É que o meu espírito, como uma onda de rádio, esteja sintonizado no canal dos céus, para mim. Todos nós carregamos um chamado, um propósito. Propósito nada mais é do que a junção do chamado com a missão. Chamado, todos nós fomos para quê? Para adorar Ele. Para se tornar filho dele. Olha como é que a cruz é.
chamados para sermos santos, fomos chamados para sermos sacerdotes, mas para amar também o próximo. Aí a cruz abriu. E para amar o próximo, para manifestar o próximo, Deus vai usar exatamente o quê? Sua humanidade, sua missão. Por isso ele te deu habilitações, por isso que ele te deu habilidades, comportamentos, que tem gente que sabe até igual a você, mas não faz como você. Mas fazem a mesma coisa, mas cada um faz de uma forma única. Por isso que você tem uma íris única, um DNA único, uma digital única. Porque para Deus, você é uma peça única. Portanto, tudo que Deus tem para fazer nesse tempo, que você está aqui, e que Ele determinou para que eu e você possamos fazer, só pode ser feito através de quem? Fala assim. De mim. De mim. Estão entendendo, queridos, que Deus está falando? Não é minha pregação, em nome de Jesus. Isso é Deus falando essa manhã. Isso é Deus profetizando neste lugar. Não sou eu. A minha pregação ainda não é isso. Vou entrar na minha pregação. Mas é o profeta. Desde a hora que os meninos começaram a cantar, eu estava sentindo Deus falando. E ele foi lá no cerne da minha ministração e eu não falei. Pelo contrário, ontem eu vim aqui e puxei a orelha dele. O que vai me mostrando o alinhamento que Deus está sobre nós. E não adianta Deus me mostrar coisas grandes se eu não tenho coragem para entrar em coisas grandes. Se eu não tenho entendimento, se eu não tenho a certeza, a fé de que tudo é através dele. E Cristo em vós, a esperança da glória. Estão comigo? Amém? Vou tentar pregar. Oh, Deus é bom. Em Mateus 24 e 25. Não precisa abrir ainda não. Nós vamos ler só o 25. Deus fala de 3 parábolas com caráter profético escatológico. Ou seja, 3 parábolas sobre o final dos tempos. E ele usa parábolas por quê? Porque parábolas era uma linguagem comum. E não foi Jesus que instituiu parábolas naquele tempo. Na verdade, parábolas era coisa desde a antiguidade. Era uma forma lúdica, era uma forma de provérbios que as pessoas entendiam. Seja aquele que era culto, seja aquele que era ignorante. Então, parábola tem um refinamento de acessar quem precisa entender. E é interessante que dentro de 3 parábolas proféticas, com caráter profético, escatológico, Jesus entra com outra coisa que era muito comum naquele tempo. Casamento. Todo mundo sabia o que era um casamento. Todo mundo sabia como é que eram os trâmites da noiva com o noivo e assim por diante. Como era o processo que se realizava. Por quê? Porque Jesus queria uma linguagem que ensinasse através da realidade palpável, do cotidiano, de forma que eles pudessem entender. Queridos, muita informação não é ensino. Quem sabe que é raiz quadrada de 244? 124, para ficar mais fácil. Ninguém sabe. Ninguém sabe a raiz quadrada de 124? Raiz quadrada de 124. Raiz quadrada, vou te dar um chute. Já deveria estar sabendo, né?
Já quer correr, né? Irai-vos, mas não pequeis. Dá vontade de torcer, né? 12. Mas olha interessante, quem estudou raiz quadrada aqui? Mas o que isso mudou a tua vida? Por quê? Porque não foi preciso usar. Não foi preciso usar, a não ser que você torne aí um matemático, um físico, alguma coisa. Do contrário, não precisou o quê? Tem muita informação que nós carregamos só como informação. E nós nunca vamos o quê? Incluindo da parte de quem? De Deus. E toda informação que você tem de Deus é para ser o quê? Usada. Agora interessante. Quem estudou inglês aqui? Se você for na estrada assim, tá uma placa lá escrita stop. Até quem não estudou é capaz de saber o que é, né? Você vai passar? Te para ou não te para? Mudou o teu comportamento ou não mudou? Mudou? Isso que é entendimento. Isso aqui é conhecimento. Conhecimento é aquilo que muda o meu comportamento quando eu preciso usar. Cristo é aquilo que me muda quando eu preciso viver na terra. Não é só quando eu preciso viver na igreja, quando eu preciso viver no meu quarto, no secreto. Não. É o que eu preciso viver no meu dia a dia. Se você for no meu consultório, entrar no meu consultório e não perceber Cristo, no meu falar, no meu atender, no meu realizar, tem problema. Já viu quando você conversa com um crente que ele está sempre reclamando da mesma coisa? E coisas essas que a Bíblia já disse que ele já venceu e ele não vence. Por quê? Porque ele não entendeu nada. Ele só tem informação que ele pode vencer. Ele não venceu. Porque quem venceu não fala mais da mesma coisa. Apesar de ter que viver muitas vezes a mesma coisa. Mas ele já sabe que ele vai viver e como ele vai viver e como ele vai vencer. Então, onde eu quero chegar? Conhecimento da palavra de Cristo não significa que você aprendeu. Que você conhece. Melhor, informação, conhecimento não. Você precisa ter conhecimento e não informação. Então Jesus usa o objetivo da palavra para dar conhecimento. Agora interessante, né? Todos nós temos muito medo do fim da nossa vida, não é verdade? Mas a Bíblia é o único livro que deixa claro o seu fim. Não é verdade? E por que nós temos medo então? Porque nós ainda não entendemos aquilo. E porque não entendemos, podemos estar o quê? Negligenciando. E eu vejo o mundo de hoje, a igreja de hoje, muito assim. Negligente. Com muitas coisas. Porque tem a aparência de que está bom. De que está saudável. Vocês lembram de mim, né? Um avião voando, painel aceso, prestes para cair. Eu tinha aparência que estava bom. Tá tão bom que podia ser vendido no quilo. Ia dar um bom dinheiro nas arrobas. Eu tinha ações, né? Nos exercícios físicos, 200, 250 km por semana. Eu estava assim, muito bem. Mas quando puxou o relatório interno, açúcar alto, colesterol alto, resistência insulinêmica, ácido úrico alto, triglicérides alto, ureia alto, creatinina alto. Só ficou bom o fígado. O resto estava...
pôde. Significa que eu estava negligenciando a minha saúde, mas eu tinha a aparência de que tinha o quê? Saúde. E é interessante, hoje no meu consultório eu vejo muito isso. Você vai falar com a pessoa, você mostra para ele que ele está negligenciando e ele acha que não é o que ele faz que está tornando ele daquele jeito. Mas você só se torna o que você está sendo pelo que você faz. Eu vou falar de novo, você só se torna o que você está sendo pelo que você faz. Porque tudo na vida é um hábito. Hábitos bons se tornam virtudes. Hábitos ruins se tornam vícios e vícios matam. Não é diferente na nossa vida com Deus. E muitos estamos dormindo, ou como quem dorme, nesse sentido. E Deus não vai cobrar de ninguém, queridos, a não ser de você mesmo. Não vai dar para chegar para Jesus e falar assim: eu quero que o Senhor me salve. Ele vai falar: eu já salvei, era você que deveria agora ter se salvado. Assim como as pessoas querem chegar no meu consultório com tontura, zumbido, e eu falo assim: você precisa fazer uma dieta. Ele: não, eu quero que o Senhor faça a dieta para que eu fique sarado. As pessoas oram para que Deus entre nas casas, entre na situação familiar, para que Ele mude a situação familiar. E Deus está usando a situação familiar para mudar você. E você está orando o contrário. E é por isso que você ora e não muda. Por quê? Porque você não mudou. Porque você está fazendo a mesma coisa. E fazer a mesma coisa pode ter um problema muito sério. E Deus fala de um problema muito sério dentro desse contexto. Nesses dois textos, 24 e 25. Ele começa com o princípio das dores, depois ele fala da grande tribulação, depois ele fala do retorno de Cristo, do dia do Senhor, do dia e da hora de Jesus, do destino dos bons e dos maus servos. Aí em seguida ele entra com o casamento. Por quê? Todas as demais coisas enfatizam o que o Senhor vai falar nesse casamento. Todas as demais parábolas vão dizer assim, acerca de um Senhor que estava ausente, que voltará e nos responsabilizará, vai agir conosco, segundo aquilo que Ele confiou a cada um de nós no período da sua ausência. Esses textos falam de nossa ausência como comunidade, como igreja, como corpo. Fala da vida individual, espiritual de cada um. E fala de assuntos relacionados aos negócios de Deus, os dons e talentos que Ele nos deu. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Tudo que nós colocarmos quanto aos cuidados está relacionado à comunidade, à vida individual e à manifestação dos negócios de Deus em nossas vidas. E entenda negócio como o mover do Espírito e o objetivo de Deus sobre cada um de nós, na nossa missão e chamado, ou seja, no nosso propósito. E isso vai mostrar o fruto mais importante e principal de cada um de nós. O objetivo dessa ministração é apontar o fruto mais importante da vida de cada um cristão na terra. E é por isso que ele vem depois do princípio das dores, depois da tribulação, depois do retorno de Cristo, depois do dia do Senhor, depois do dia e da hora e dos destinos dos bons e dos maus. Certo? E ele começa assim. Naquele tempo, que já traz referência ao capítulo anterior. O reino do céu será como 10 damas de honra, que pegaram candeias
e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sensatas. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram óleo. Ao passo que as outras levaram óleo em vasilhas com as candeias. O noivo se atrasou e todas adormeceram. Todas adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está aqui, saiam ao encontro dele. E as jovens acordaram e prepararam suas candeias. As imprudentes disseram às sensatas: deem-nos um pouco de óleo para que nossas candeias estejam, para que as nossas candeias então estão se apagando, porque nossas candeias estão se apagando. Não, responderam elas. Talvez não haja o suficiente para vocês e para nós. Comprem óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ele à festa de casamento. E a porta foi fechada. Mais tarde, outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor, elas gritaram, deixe-nos entrar. Mas ele respondeu, em verdade, a verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O início contextualizado desse texto, porque Jesus está falando de algo escatológico, dentro desse contexto, usando uma parábola e o casamento, para chamar a atenção de algo extremamente importante. A primeira coisa que ele coloca é naquele tempo, ou em algumas traduções assim, então, porque dá continuidade, o capítulo 24 e 25 é a mesma fala de Jesus. E ele fala que o final dos tempos aí acima é como nos dias de Noé. As pessoas casavam, se davam a casar, festejavam, comiam, bebiam. Então veio. As pessoas estavam dispersas no seu dia a dia, ocupadas. Alguma semelhança com o dia de hoje? Alguma semelhança com a sua vida hoje? Com a minha vida hoje? E ele coloca, naquele tempo o reino dos céus será como damas de honra, ou como virgens. Reino dos céus aqui, essa expressão é peculiar de Mateus. Quando você vai estudar esse texto, os autores mostram, é muito peculiar dele. Ele está dizendo assim, liga os santos das regiões celestiais com o poder de governo, que está relacionado lá com a fala de Daniel, lá no capítulo 2, 44, 4, 25 e 4, 26, acerca do final dos tempos. Há uma ênfase da parte de Mateus, falando do tempo profético, quando os céus aonde está ligado a... Quando os santos de Deus estão conectados aos céus para governo de Deus aonde? Na terra. Eu pergunto a você, isso é algo muito poderoso ou não? Sabe por que se torna poderoso? Porque Jesus ainda não tomou o seu trono. A Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus, mas o trono é direito e herança de quem? Dele. E quando ele sentar no trono, como diz Apocalipse 3, 21, seus santos assentarão ao seu lado e governarão com ele. O que isso aqui me fala? Que há uma vida que eu estou produzindo aqui, que vai ter um efeito aonde? Quando o Senhor assentar no seu. Porque a religião, ela te deixa ali fazendo todo dia as mesmas coisas, garantindo que você já está o quê? Cuidado. Cuidado. E qual cuidado que eu tenho? Vigiai.
é interessante, para falar dessa vigília, desse cuidado, Deus usa um casamento. Para eu entender essa parábola, eu preciso entender como é que era o casamento naquela época. Você acha que no tempo de Jesus, querido, tinha poste de luz? Que casamento era lá no Cidadele? Ar-condicionado, aquele ambiente lindo, bonito. Tudo de porcelanato. Acho que é 3x3 aquilo, um bicho é grandão, lindo. Você olha assim no salão. Você acha que eles chegavam lá no asfalto, todo mundo de carro? Não. Naquele tempo não havia luz. A lamparina era um pedaço de pau ou uma vasilha com óleo dentro e um pedaço de pano. Ou alguma coisa tipo barbante. Aí queimava aquele barbante, ele ia queimando óleo. O candeeiro. Bem isso. Era exatamente o candeeiro, por isso que algumas traduções falam candeias ou lâmpadas. Então para que servia isso? Porque naquele tempo era o seguinte, não era a noiva que ia para a igreja esperar o noivo, não. O noivo descia, saía de sua casa, ia buscar a noiva na sua casa, e ele pegava a noiva em casa, ou ia para o lugar de casamento, ou o casamento era feito onde? Na casa da noiva. Mas geralmente era conduzido. Aí o que as pessoas faziam? Ficavam esperando o noivo. Quando o noivo passava, as pessoas acendiam suas candeias, suas lâmpadas, e iam com ele para quê? Para iluminar o quê? Caminho. Porque era pedra, era buraco, era poeira, era tudo isso. E era trevas. E a luz, ela tinha a função de dissipar o quê? As trevas. De preparar o cortejo para entrar na festa. Para celebrar as bodas. E é interessante, Jesus está fechando Mateus 24 com a parábola. E ele começa os seus milagres em Mateus, aonde? No casamento. Mas presta atenção, aqui fala que as damas de honra, 10 delas saíram. Fala que o noivo chegou. Mas não fala do óleo, fala da lâmpada, mas não fala de quem? Da noiva. Por quê? Porque a noiva aqui ela está implícita, ela não está explícita, ela está dentro do contexto. Aí eu começo a entender o seguinte: ele virá de qualquer forma para o seu casamento. E ele é que vai preparar a sua noiva. Cara, às vezes a gente está assim, tem muitos líderes, tem muita gente, né, sofrendo, como é que a igreja vai estar, quando Jesus voltar, como é que vai ser, Não, queridos. A gente fica preocupado com a responsabilidade de Jesus. Não se preocupe, Ele é Deus. Agora eu preciso me preocupar comigo? Atenção. Quando fala aqui dama de honras ou 10 virgens, muita gente fala que esse texto se aplica a 5 pessoas que receberam o Espírito Santo e 5 pessoas que não receberam. Não tem nada a ver com isso. Jesus não está falando para ímpios, porque dama de honra fala de pessoas puras. Homens e mulheres virgens, castos, que não se adulteraram na prostituição sexual, que não tiveram contato com o pecado da sexualidade. E no contexto espiritual não é só a questão da sexualidade, com a questão também da idolatria. Esse texto fala de coisas humanas, mas fala também de coisas espirituais. E idolatria dentro da igreja dos crentes, apóstolo? Sim. Tem gente que idolatra a sua própria vida, a sua própria necessidade, e vive para ela, não vive para Deus. A oração dela é para Deus fazer, a oração dela é para que Deus vai fazer, a oração dela é profetizar o que a Bíblia diz sobre ela, mas a oração dela nunca é negar a si mesmo,
tomar a cruz para seguir com Jesus. A oração dela é a casa, é o casamento, é o filho, é o marido, é sei lá o quê, é o trabalho, é o dinheiro, e aí vai. Idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus na tua vida. O lugar do Espírito que Ele soprou dentro de você. Tudo que rouba o teu homem interior, tudo que alimenta a tua carne e não deixa que você faça a vontade do Espírito, tudo isso é idolatria. Então aqui na verdade nós estamos falando de 10 pessoas, 10 mulheres, e a mulher na Bíblia tipificaria quem? A igreja. Aqui nesse caso a igreja não está explícita, seria eu e você. Não está falando da instituição, não está falando da noiva, está falando de algo o quê? Muito pessoal. E para as pessoas que já foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. É você que um dia aceitou Jesus e foi batizado. Você lembra disso? Você foi lavado e remido pelo sangue, revestido pelo Espírito do próprio Deus. Então tá, aqui é algo muito sério, queridos. Aqui é algo muito sério. E é interessante, se você for pegar a palavra virgem, lá em Salmo 45:14, 2 Coríntios 11:2, vai mostrar exatamente essa pureza de cada um de nós e da igreja do Senhor. Para que a volta dele, e para que a obra dele, e o que a obra dele fez em nós, nos tornando limpos, puros. E aí a gente fica pensando, né? Mas por que 10, apóstolo? E por que dividiu 5 e 5? Por que 5 saíram? Todas elas saíram com a lamparina. Todas elas eram damas. As 10 estavam em igualdade de condição externa. Todas elas aparentavam ser puras. Imagina a dama de honra, né? Tudo igualzinho, não é isso? Todas bonitinhas assim, né? Agora as madrinhas também são. Tudo igual. Tinham a mesma veste. Todas elas tinham lâmpada. Todas elas tinham uma quantidade de óleo. Todas elas tinham uma propriedade pessoal e individual. Mas todas elas caíram no mesmo sono, dormiram no mesmo lugar, todas elas sofreram o mesmo atraso do noivo, e todas elas ouviram o grito do noivo. Sabe o que isso que me fala? Não adianta ser MAGC, Assembleia Batista, Getsemane, apostólico, tradicional, revoltado. Para Jesus é tudo vigia, irmão. Não vou para lá porque lá agora. Vem para cá porque aqui agora. Acha a tua casa. É parte do corpo de Cristo. Funcione onde você está. Frutifique onde Deus te plantou. Sabe em que terra Deus te semeou. Mas voltando. Jesus fala no contexto judaico, amém? Então esse 10 tem uma importância. Assim como o número 7 para os judeus significava um número de perfeição, o 10 para os judeus naquele tempo era um número que significava uma coisa completa. Por exemplo, com 10 judeus, se a pessoa tivesse 10 filhos, ele já poderia abrir uma sinagoga e adorar a Deus. Eucana não falou para a mulher dele: não sou eu mais importante para você do que 10 filhos. Porque 10 era algo de completude. Aí vem Jesus e esculhamba, né? Aonde tiver 2 ou 3 em meu nome. Na verdade não está esculhambando. Antes fosse 10.
Porque ele está dizendo que agora, apesar dele, com 2 ou 3, estar, ele está dizendo que esse momento é para poucos. É para os prudentes. É para aqueles que têm a realidade do que vai vir, do que vai ser, do como vai ser. Alô? Você está comigo? E elas foram separadas. 5 prudentes. A palavra prudentes é sensato, precavido, preparado. E a Bíblia é clara para nós: nos dias bons, prepara-te para os dias. Cara, eu quando comecei a estudar isso, eu achava que ele estava falando só de uma coisa espiritual. Não, é o que nós estamos vivendo. Muitas pessoas morreram no Covid. Aí fala, o Covid matou. Não, já estava morta e não sabia, porque estava hiperdiabética, não sabia, estava obesa e sabia, mas negligenciou, e estava com a pressão estourada e não sabia, porque não teve o quê? Prudência, preparo. A prudência, ela não se aplica só a uma vida espiritual. Pelo contrário, uma pessoa que não é prudente espiritualmente, ela também não será onde? Na sua própria vida humana. Por quê? Porque quando você entende o chamado, a sua missão, o seu propósito, você vai ser prudente, porque em você habita um espírito que precisa fazer algo e manifestar um Deus na terra. Amém? Então por que eu não cuido de mim? Porque você não se ama. Que quando você se amar, e se você ainda não se ama, porque você não conheceu o amor de quem? Ah, mas apóstolo, já tem não sei quanto tempo de igreja. Cuidado. Lembra da pregação anterior? Deus não tem contrato com a sua alma, porque Deus não quebra contratos, fundamentos, princípios. Quando Ele grita, está consumado, está consumado. Tetelestai, sabe o que significa isso? Ninguém pode desfazer o que eu fiz. Isso começa a apontar para nós uma autorresponsabilização de nós mesmos, da nossa vida como um todo, da nossa casa, da nossa vida espiritual e da nossa salvação. E é triste que ele já começa apontando que é para poucos. Não é assim que diz? Muitos serão chamados, mas poucos o quê? Mas ele não chamou a todos? Quem vai ser o escolhido? Quem cumpriu o quê? A missão. Mas nós já estamos querendo o quê? Frutificar, porque estamos debaixo de uma palavra de quê? Eia, você não vai frutificar nesse tempo como você era no ano passado. Com os pensamentos que você tem de Deus, você vai frutificar a partir dos novos pensamentos, das novas revelações, do novo que Deus está colocando dentro de cada um de nós. Você que lute para arrumar uma briga com você mesmo. E olha que até de madrugada eu já estou me levantando. Irai-vos e não pequeis. Aleluia. Voltando. Insensatas. Quem são as insensatas? O que é insensatez? A melhor tradução que eu achei foi: não está na justa medida. Porque você lembra que apesar de Jesus te salvar do reino das trevas, te transportar para o reino do seu Filho em amor, apesar de Jesus fazer tudo novo na tua vida, apesar dele restaurar uma vida em você de novidade, apesar dele construir, aplicar em você, dentro dele, de você, o Espírito dele, derramar a graça, o favor dele, ele irá abrir um livro e vai nos confrontar com as nossas obras. Então os frutos que eu vou dar, ele vai falar: você deu.
E os que eu não darei, também ele vai dizer o quê? Você não? Cara, esse texto ele é massa, porque assim, todas elas tinham a mesma aparência, todas elas tinham um conhecimento igual do casamento, do rito. Eu podia falar assim, todas eram da mesma religião. Todas elas tinham as mesmas lâmpadas, o mesmo olho. Será que eu sou sensato ou insensato? Prudente ou insensato? Mas todas elas, ou melhor, os dois grupos foram diferenciados a partir de um grito. O grito do noivo. Quando o noivo bate, quando o grito veio, aí começou a mostrar quem era quem. Porque às vezes nós achamos que quando frente de Jesus é que nós vamos mostrar para ele quem nós. Não vai precisar, ele já sabe. E sabe o que é pior? Nessa hora ele não vai poder, mas a Bíblia diz que não vai haver misericórdia para quem é o que ouviu. Eu já estou dando um spoiler do final. Não, deixa no final. O fato é que o que separou as imprudentes das prudentes, das insensatas, foi o grito do noivo. Não foi quem orava mais, quem orava menos, quem estava mais santo, quem estava menos santo. Não, não foi. Foi o grito. O grito do noivo, ele vai mostrar a presença do azeite. Escuta isso, queridos. Porque foi a presença do azeite que demonstrou quem estava preparado. A presença do azeite demonstrou quem era prudente, ou seja, saber o que vai acontecer e se preparar para isso. Isso fala de uma motivação interior. Fala de algo construído no teu homem interior, no teu espírito, que nada pode fazer você parar essa preparação. Nem você mesmo. Mas a insensata fala justamente isso, que não havia motivação no seu interior. Não havia uma ativação no espírito. Por isso, tanto faz. Insensato é isso, é aquele que diz assim, tanto vou para o céu, vou para a terra, estou na igreja, estou fora da igreja, estou no culto, não estou no culto. Tanto faz. Pé no mundo, pé na igreja. Ou melhor, os dois pés na igreja, cabeça no mundo. Pecar hoje, pecar amanhã, pecar depois, tanto faz. Só que o tanto faz na hora do grito vai fazer muita diferença. E é nessa hora que esse grito se torna uma sentença condenatória. Eu pergunto, Jesus condenou? Não. O que condenou? A insensatez. A falta de estar preparado. Que não seja o nosso caso, queridos. Que não nos falte. Como Isaías 55, como eu comecei a abrir o culto. Que nós possamos ir e comprar sem dinheiro. Que a gente possa estar livre desse grito.
Porque a pergunta que nós vamos ter que começar a responder nessa hora é: como está a sua lâmpada? Como está a sua candeia hoje? Você tem reserva de óleo? Ter reserva de óleo é ter a convicção no final. É ter a convicção de quem você serve, a quem você serve e para que você serve. Cara, é impressionante como tem crente na igreja que não sabe se está salvo ou não. Como tem gente na igreja que lê a Bíblia, pratica o Evangelho, vem para os cultos, mas o pecado não pesa mais. Insensato significa também que não tem dor. Ou seja, o erro, a alma, não dói mais. E o pior, se você falar para ele, vai se converter, ele acha ruim contigo. E vai embora e ainda sai falando de você. Gente, não dá mais para viver de guru. Não dá mais para viver da palavra do pastor, da fé do irmão. Aqui a Bíblia é clara, todas elas tinham a sua lâmpada. Todos nós temos uma lâmpada no nosso espírito. A palavra do Senhor é a lâmpada no espírito do homem. Provérbios. Não dá para andar na fé do outro. Sabe por quê, querido? Porque a lâmpada fala de orientação, fala de mostrar o caminho que conduz ao noivo no meio das densas trevas desse tempo. Fala de você ser guiado pelo Espírito. Fala que o Espírito de Deus é a lâmpada no espírito do homem. Provérbios 20, 27. Cara, se você não está andando iluminado, você está em trevas. E se as trevas não te abatem mais, é porque você se tornou um com ela. E se a treva que há em ti não te incomoda, aí ficou pior ainda. E não considere só treva, prostituição, pecado. Não, aquilo que eu falei. O que você está fazendo com você mesmo? Com o seu corpo, com a sua inteligência, com as suas forças. Hein? Olha para mim aqui rapidinho. Eu creio que não tem nada mais importante neste lugar do que a palavra de Deus, amém? Mas olha para mim aqui rapidinho. Quantos livros você leu esse ano? Quantas horas você gasta com atividade física por dia? Não, mas eu gasto 3 horas com Jesus. Mas você sabia que se você gastasse 40 minutos com atividade física todo dia, você gastaria mais um monte de anos com Jesus na terra e daria para produzir muito mais frutos com Jesus? Você sabia que a mente que você tem, ela só te trouxe até aquilo, mas ela não é capaz de te levar aonde o Senhor quer? Mas o Espírito vai. Será? O Espírito só vai até onde você é capaz, que se ele te levar onde você não é capaz, ele te destrói. Ah, mas Pedro era inculto. Não, mas porque Deus expandiu a consciência de Pedro quando deu a ele uma identidade. E você tem uma identidade em Deus. Você sabe qual é a sua? Porque uma das características dos prudentes é que eles têm uma identidade. Eles reconhecem o chamado e a missão, logo estão vivendo um propósito. Estão criando filhos com propósito. Estão vivendo com propósito, ainda que muitas vezes a gente tem que dar um, muitas vezes a gente vai ter que sempre dar um não. Eu fico bolado, gente. Chega São João, estou dizendo assim, a consciência de cada um, amém? Eu só estou fazendo uma observação. A gente veste os filhos para pular o São João. O que você está dizendo para ele?
Pode idolatrar, meu filho. Chega carnaval, vai fantasiado para o colégio. Ah, mas se não for, vai perder ponto, perco ponto. E processe o colégio, porque isso é contra a lei. O mundo está discipulando nossos filhos. E nós imprudentemente, achando que estamos com azeite. E estamos. Mas qual é a reserva? Sabe o que fala de reserva? Fala de estar o quê? Separado com objetivo. Se preparando por um objetivo. Aí sabe o que aconteceu nesse caso? Quem não tinha reserva, uma pediu para outra. As 10 não ouviram, as 10 não levantaram, as 10 não acenderam a candeia. Aí as que tinham pouco falou assim: dai-nos um pouco, porque a nossa, até chegar lá na festa, a nossa vai o quê? Acabar. E as que prepararam, a nossa também. Então, vai dar não. Aqui mostra algo muito sério. Não ande com quem tem menos fé do que você. Mas não é fé para conquistar coisa não, tá? Porque você faz culto de milagre aí, vai ficar cheio. Chama o povo para se humilhar diante de Deus, abandonar o pecado, viver diante de Deus, se consagrar, ser batizado, viver uma nova vida em Cristo Jesus, não quer. Então não vem para cá não. Se Deus não quer compromisso com você, nem eu. Se você não quer compromisso com Deus, agora queira compromisso com Deus, eu também vou querer. Eu luto para manter o meu. Não vai dar para ser o meu, não. Foi a coisa mais inteligente que elas fizeram. Sabe o que elas fizeram? Elas não disseram não para as outras. Elas disseram sim para Deus. E aqui é uma coisa que você precisa aprender. Eu e você precisamos aprender. Toda vez que você disser sim para Deus, você está dando não para o mundo e para você mesmo. O problema é que hoje o contrato que a religião criou entre o homem e Deus, ele diz sim, dá não para o mundo, mas diz sim para a sua alma. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga. Sabe o que é após ele? A palavra propósito é aquilo que vem à frente. Se você quiser ir após ele, se você quiser viver o propósito de Deus, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir após ele. Ele vai ter que vir na frente. Se elas dividissem o óleo, as 10 ficariam de fora. Ou você aprende a dizer sim para Deus, o que vai significar seu não para o mundo, o que vai significar seu não para você mesmo. Ou não tem prudência nisso? Ou não tem propósito nisso? Logo não há resposta nem de chamado nem de missão. Logo você está fora da festa. E não se iluda. Porque muitos dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, preguei em teu nome, profetizei em teu nome, curei enfermo em teu nome. E ele vai dizer: aparta de mim, não te. O que Jesus fala para as imprudentes? Não te. É a mesma fala. Cara, tu pode pregar aqui, ó. Você pode expulsar os demônios na terra. Você pode curar aleijados. Você pode ganhar almas. Você pode ter uma igreja com 10 mil pessoas e não conhecer Jesus. O azeite não tem a ver com informação. O azeite tem a ver com o conhecimento dele. Cara, isso é muito sério. Eu não sei o quanto você entende isso. Quinta-feira eu cheguei em casa, fui assistir uma aula de 1 hora e depois tinha uma mentoria. Eu estou fazendo com o Jesus Cop lá da mentoria de liderança. Aí o Douglas começou a colocar algo sobre o final dos tempos.
E é interessante que ele pegou exatamente, eu estou pregando esse texto justamente porque eu me convenci daquilo que ele falou. Eu só trouxe para uma vertente para nós hoje. Mas entre o momento da primeira aula que eu assisti, eu fui tomar um banho. E depois fui assistir a teoria. Eu pelado no banheiro. Peladão. Debaixo do chuveiro. E veio essa seguinte pergunta no meu espírito. Eu tenho convicção que foi no meu espírito. Eu amo Jesus de verdade? Eu conheço Ele para amar de verdade? Aí na mesma hora minha mente fez um rebuliço. Porque se imagina, o maior amor do mundo, o pai mais poderoso do mundo. Se o filho do Bolsonaro viesse a Itabuna hoje, pararia em Itabuna, os oficiais da polícia teriam que ir lá, ele ia andar aqui, ia ter uma multidão com ele. O cara é carnal. É carne e osso igual a gente. Imagina você ser filho do Deus que fez tudo isso, os céus, a terra, os luminares, a água, céu, mar e toda a eternidade. Aí eu comecei a falar, cara, minha mãe me amou do jeito que ela pôde. Meu pai, eu não sei nem como ele me ama, porque ele nunca disse. Como é que eu posso amar se eu não conheci o amor? Que essa é a função da família, essa é a função do pai, da mãe, do casamento. Mostrar a Deus a sociedade, mostrar a Deus os filhos, mostrar a Deus as pessoas. Portanto, é a mesma função da igreja. E se estar todos nós aqui, não temos maior ferida com quem? Com pai e com mãe. E aí eu fui assistir, eu vendo essas coisas, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a estudar. E olha que interessante, quem não está abastecido de azeite, está com a sua alma convicta que o que já fez é o que é o suficiente, porque ele já sabe de Deus. E isso basta. Sabe aquela vida sua? Todo dia você para, você ora, você lê a Bíblia, aí você fala as mesmas coisas para Deus. Você repete os mesmos pedidos. Alguns até mais agora porque ficou pior. Aí, né? Você tem aquela vida corrida. Aí, se der, você vai no culto. Se não der, glória a Deus, domingo vai dar. Aí, chega no culto. Aí tem o domingo. Aí eu não consigo acordar porque eu tô cansado. Aí eu já chego atrasado. E aí, mas eu tô pregando. Mas eu tô ouvindo. Eu tô seguindo lá no Instagram. Eu tô vendo no YouTube. Nós estamos assim. Nós estamos assim. E quando ouvirmos os gritos, o grito do noivo, o óleo que você tem vai ser suficiente. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos sentados no orgulho de sermos crentes. Estamos sentados numa realidade de um contrato com a nossa alma e Deus, ao invés de estarmos centrados na revelação, no conhecimento, na intimidade, da aliança com Cristo Jesus. E qual a diferença? A diferença é que quando eu estou no contrato, na alma, no orgulho, eu continuo fazendo as mesmas coisas. E quando eu estou centrado na aliança, a minha realidade é sempre o aquebrantamento. É a certeza que por mais pronto que eu esteja, por mais perto que eu esteja dele, eu ainda preciso de mais. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Kefa. Pedro. Capítulo 2, versículo 19.
Versículo 18, perdão. Vangloriam-se de vantagens baseadas em nada. Brincam com os desejos da velha natureza, a fim de seduzirem com lascívia pessoas que acabaram de escapar do estilo de vida errôneo. Falando dos falsos, né? Agora, olha isso aqui, gente. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Porque as pessoas que são escravas daquilo que as derrota. Porque as pessoas são escravas daquilo que as derrota. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Libertador Yeshua, o Messias, encontre-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Sua condição posterior tornou-se pior do que a primeira. Gente, isso é muito sério. A gente falar de um Jesus, a gente anunciar um Jesus, nós levamos as pessoas a glorificar um Jesus, sendo que nós estamos sendo escravos daquilo que nós estamos sendo derrotados todos os dias. É isso que é o contrato com a alma. Aí isso acontece, a porta se fecha. Quando as prudentes saíram com o noivo, as outras foram comprar. Olha. Quando volta, a porta já estava o quê? Olha que interessante. A porta fechada significa a inclusão dos prudentes, mas a exclusão dos insensatos. Olha que coisa séria, queridos. A porta fechada, ela inclui, ela coloca para dentro os prudentes, mas ela mantém para fora. Por quê? Porque ele não conhecia. Ele não percebia com seus olhos. Ele não percebia com um dos seus sentidos. Ele não experimentava ou tinha alguma condição. Fala de intimidade. Antes de querermos qualquer fruto, antes de darmos qualquer fruto, nós precisamos desenvolver uma intimidade. Fechou-se aí, esse fechar que inclui e exclui, está falando de fazer os céus reterem a chuva. Está falando de negar a compaixão, de Deus negar a compaixão sobre nós, de sermos inaceitáveis para Deus. Então o que é inaceitável aqui para Deus? Não é o ser crente, não é ter a lâmpada, não é ter o azeite. Marcos Dodds, que é um estudioso da teologia, diz assim: a parábola não foi dirigida aos que nunca se prepararam para a vinda de Cristo, mas para os que não se prepararam o suficiente. Antes frio ou quente, como sois morno, vomitar-te-ei de minha. Sim, sim, não, não, que passadiça de procedência. Ou seja, pior do que ser ímpio é você não estar preparado, não ter uma vida de verdade com Deus. Os céus retêm, compaixão é negada. Isso é inaceitável. Cara, quando eu entrei nessa questão da palavra inaceitável, eu fiquei, meu Deus. Deus precisa conhecer, me conhecer. Eu preciso conhecer Deus como Ele me conhece. O fruto mais importante que você pode ter em qualquer estação, tempo, mês ou ano
o século dos séculos é você conhecer a Ele e se tornar conhecido por Ele. Por isso que ele fala: se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós. A gente passa às vezes anos conhecendo a religião, sem conhecer a quem? Ao Cristo. A palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz do mundo, mas o mundo não o recebeu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos da luz, aos que creem no seu nome. Você é luz de Deus na terra para dissipar as trevas nesse tempo. Se prepara o suficiente. O que eu já fiz até aqui certamente ainda não me preparou. Por quê? Porque eu não o conheço como ele me conhece. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e alcançarei descanso. De todo, querido, sabe o que vai acontecer? Não vai sobrar mais nada no nosso coração, a não ser Ele. Não vai sobrar mais nada a não ser Ele. Eu vou ler de novo. A parábola não foi dirigida aos que nunca se prepararam para a vinda do Senhor, mas para os que não se prepararam o suficiente. Deus não se deixa enganar. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Às vezes nós estamos lutando para Deus nos aceitar como nós estamos. E aí parece que a nossa vida é um cavalo de batalha. Deus não está te aceitando. Necessário vos é, nos é, nascer de novo. Cara, a gente não pode aceitar que pela manhã a misericórdia do Senhor se renove e você acorde do mesmo jeito que você era. Então aquela intimidade que você teve com Deus no dia anterior não valeu. Ou então você está em luta, então você vai aumentar o seu tempo com a luta até você vencer e ser transformado. O fato é que quem busca acha, quem bate encontra, quem pede recebe. Deus não vai aceitar, por isso que para Ele é inaceitável. Ele não vai aceitar suas desculpas de que você não se preparou, que não deu tempo, que foi difícil, que as batalhas, que a casa, que a família, que os maridos, que os filhos. Ele não vai aceitar isso. Isso é individual. É igual a salvação. Eu quero finalizar. Ame mais a luz do que as trevas. O ponto central da narrativa aqui é estar preparado o suficiente para a vinda do noivo. Nossa responsabilidade pessoal é vigiar, pois o ato de vigiar implica o suprimento constante de azeite. Vigiai, tomar cuidado com o que, para que a negligência ou a indolência não te surpreenda frente a uma calamidade. A palavra vigiar é você tomar cuidado para que você não tenha falta de cuidado, ou falta de entendimento, ou seja indiferente para os dias maus. Esse texto para mim respondeu muita coisa do que eu tenho visto e ouvido. Porque a minha crise era: Senhor, se eu estou ligado num tempo profético, por que eu só ouço as pessoas fazendo igual o aleijado do tanque de Betesda? Não tenho ninguém
que me jogue. Sendo que Jesus está falando, levanta, pega a tua cama aí, vai. Não dá mais. Seja resolutivo. Você tem um problema, resolve. Mas é que as pessoas querem resolver a dor, mas não aquilo que causa dor. Resolva. Ah, mas se eu resolver, vai ficar fora da palavra. Não, meu, ninguém está mandando resolver fora da palavra. Resolva dentro da palavra. Porque a Bíblia diz que o que depender de vós, o que depender de vós, o que depender de vós, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é o que depende do marido, do filho, o que depender de vós. Então eu encerro a minha palavra de hoje, trazendo para mim e para você uma consciência, uma expansão de que o maior fruto e o primeiro que você tem que dar é de você ser conhecido por Deus, para que você o torne conhecido. Por isso que é se você estiver em mim. Aí a minha luz, a minha palavra estará em vós, e tudo o que pedires será, seja luz em meio a uma sociedade em trevas. Seja luz em meio a uma igreja que anda em trevas. Seja luz numa família onde há trevas. Seja luz no ambiente de trabalho onde há trevas. Faça a tua luz resplandecer entre os homens. Vós sois sal e luz da terra. Quer a palavra profética? Toma. Seja nele, com ele, para ele, por meio dele e a ele toda a glória. Vamos ficar de pé, queridos. Eu ia esquecer do aviso. Rapidamente, nós estamos em movimento, amém? Movimento significa trabalho, serviço. E quem não serve na igreja não serve. Se você não serve, você não serve. Se você serve, você serve. Então nós estaremos indo para o retiro dos pastores do nosso presbitério, e agora no final do mês, e voltaremos de lá com muitas mudanças. Mas toda mudança ela tem um tempo de preparo. A gente não pode chegar e implantar a mudança hoje, amanhã está tudo. Não vai ser assim. Mas a única pessoa que pode impedir a mudança sua, do ministério, de qualquer situação é quem? Amém? Você crê nisso? Tudo bem. Então nós iniciaremos uma jornada até nós recebermos o comando da sede, de pequenos seminários que irão fundamentar conhecimento em vocês, para que vocês possam fazer parte da mudança. A questão é o dia e o horário. Ou vamos transformar o culto de quarta num seminário de 2 horas aproximadamente, ou nós vamos fazer no domingo à noite, de uma forma rápida. O que fica melhor para vocês? Levanta a mão. Quarta-feira. Quarta-feira, 19h30. Aí vamos até as 9h30. A maioria? Agora, bota a mão para cima, gente. Quem quer domingo? De tarde para de noite. 5, né? A minoria. Perdão. Então nesse momento eu vou ser democrático. Se eu ver que não vai funcionar, porque muitas vezes a gente coloca o dia e não funciona. E aí se não funcionar, eu vou determinar o dia e pronto. Amém? Então nós vamos iniciar na quarta-feira. Nessa agora. E é para você estar aqui. Não vai ser transmitido. Não será transmitido
Movimento não é para ficar sentado em casa no sofá. Movimento é para vir até aqui. Amém? Aí Alan vai estar na faculdade, né? E Rafael. Para quem tem uma justificativa plausível, aí a gente vai ter que ir. Mas transmissão não vai ficar não. Vai ser enviado, mas transmissão não vai ficar. Amém? É tempo de mudança, incluindo nisso. Isso. Ok? Fechado então? Segunda coisa. Nós estamos fazendo um movimento e nós vamos ter canetas, canecas, eco bag e um seminário para nós trabalharmos entre os nossos amigos, colegas, para levantar dinheiro para a obra do Senhor. E literalmente a obra. Literalmente a obra. Cimento, piso, tinta e companhia. Amém? E você é que cuida da casa do Senhor, porque Ele também te fez sacerdote, não é só eu. Então nós, essa semana, vamos movimentar esses dias da semana que vem. E a última coisa é: nada, nenhum crescimento, nenhuma mudança, nenhum avivamento, ele procede senão por oração. Então a igreja, ela vai ficar aberta todos os dias. Segunda a sexta é tranquilo que os pedreiros estão aqui. Sábado, domingo, ou eu estou, o Joyce está. Você está sendo convocado a tirar 1 hora do seu dia para vir aqui. Ora, a gente vai colocar aqui sala de oração e lá dentro vai ter vários motivos de oração. Vamos fazer tudo essa semana. Apóstolo, eu posso vir meia-noite? Pode. 4 horas da manhã? Pode. Você fala que não tem hora. Não, você que vai ficar acordado. Amém? 1 hora, queridos. Se você quiser vir todo dia, amém. Se não quiser, venha 1, venha 2, venha 3. Mas o fato é que a gente, com a vida de oração que nós temos, coletivo, como ministério, nós não daremos conta daquilo que Deus está planejando. E aí sabe o que vai ser sozinho? Se você vier e tiver mais um, glória a Deus. Se não tiver, você é o reino de Deus nesse lugar. Abra a tua boca e profetiza. Percebeu que está tudo voltando agora para dentro de cada um de nós? Então te prepara, meu irmão. Te prepara. Apóstolo, vem orar para encerrar. É a partir de hoje, se quiser, já vai ficar aí. À noite a apóstola vai ministrar na igreja Bethesda, não é isso? Às 6h30, e eu estarei ministrando lá no Lomanto, na igreja primitiva de Jesus. Pastor Eric. Muitas mudanças, né? Precisamos ser prudentes. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Deus, por tantas mudanças. Obrigada, Senhor, porque temos nos preparado para um tempo de transição, Deus. Pai, não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Dentro desse mover daquilo que o Senhor tem dado como comando, nós não vamos ficar de fora. Obrigada, Deus, por cada ensinamento. Obrigada, Senhor, pelo nosso coração aberto a ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque nós temos nos movido na Tua direção. E também obrigado pelo Teu grande zelo pela nossa vida. Obrigada, Senhor. Nosso sentimento é de gratidão, Deus. Nosso sentimento, Senhor, é de total gratidão àquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Nos transforma, Senhor, todos os dias. Nos transforma, Senhor, todos os dias. Queremos de verdade fazer parte daquilo que o Senhor tem dado como comando. Nós queremos ser esse povo que entra no Teu profético. Nós queremos ser os Teus filhos, quais o Senhor nos conquistou. Obrigada, Deus. Queremos estar maduro para o tempo da frutificação. Queremos ser filhos maduros,
filhos teleios, Pai. Obrigada, Jesus. Que possamos ter uma semana abençoada, uma semana frutífera na Tua presença. Obrigado pelo seminário que já vai começar quarta-feira, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tantas mudanças e tantas transformações. Que a nossa semana seja de paz, de alegria, frutífera. Uma semana de santidade, uma semana de bênção, de saúde, de vida. Uma semana de unidade na família. Uma semana onde eu serei transformada e serei instrumento de Deus por onde eu passar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão e declare a ele a paz do Senhor Jesus.